Sejam bem-vindos à 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Boa noite a todos e todas. É com alegria que damos prosseguimento ao segundo dia da nossa 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, este ano no formato virtual. Vamos agora unir em um só pensamento e sentimento para a nossa prece inicial. Amoroso Deus da vida, agradecemos por mais esta oportunidade em que estamos reunidos em Teu nome e rogamos a Tua misericórdia para todos nós. Pedimos humildemente o Teu amparo para o nosso evento e o Teu auxílio nessa caminhada. Amplia a nossa percepção espiritual da vida e prepare o coração de todos para as sementes que serão aqui lançadas. Nossa gratidão ao Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas almas, e aos benfeitores espirituais que nos sustentam, em nome do Senhor. Que possamos permanecer envolvidos pela amorosidade que vem do alto, hoje e sempre. Que assim seja. O tema central do nosso evento é o significado da vida. Nós agradecemos à TV Mansão do Caminho e à Rádio Web Fraternidade pela gentileza nesta parceria para a transmissão do nosso evento, que também poderá ser acompanhado pelo canal do YouTube da UEVC TV, União Espírita de Vitória da Conquista, e também pelo canal da Federação Espírita do Estado da Bahia. Que essa mensagem de amor possa chegar cada vez mais longe. E aproveitamos a oportunidade para parabenizar ao Centro Espírita Caminho da Redenção, na pessoa do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, pelos 73 anos de fundação desta nobre instituição, completados nesta data. Um trabalho exemplar de dedicação ao bem, que vem esclarecendo tantas consciências ao longo dessas décadas, e que gerou a impressionante Mansão do Caminho, obra social do centro, que atende e educa a 5.000 pessoas, em um trabalho magnífico de promoção da vida. Deus lhes abençoe. Construída em uma área de 80 mil metros quadrados, a Mansão do Caminho é um complexo educacional e assistencial que conta com mais de 50 edificações, distribuídas entre ruas, bosques e lago. E onde são atendidas, em média, 4.000 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, de famílias de baixa renda. Neste local são desenvolvidas diversas atividades socioeducacionais, escolas, cursos, oficinas, panificação, bordado, tapeçaria, reciclagem de papel, centro médico e laboratório de análises clínicas. A creche A Manjedoura é reconhecida pela excelência de suas instalações e pelo alto padrão de serviços que oferece. As crianças recebem alimentação, vestuário e acompanhamento médico e pedagógico. A Mansão do Caminho dispõe ainda de um centro de cultura, com diversas oficinas, para adolescentes de 12 a 16 anos. Além de uma escola de informática, com curso básico e de manutenção de microcomputador. Aqui também está localizado o primeiro centro de parto normal do Norte e Nordeste, que conta com a mais moderna técnica arquitetônica,
oferecendo o máximo de conforto e funcionalidade para a parturiente e o obstetra durante a realização do procedimento médico. Já o laboratório Dr. Bezerra de Menezes destina-se ao atendimento ambulatorial aos alunos, funcionários e pessoas assistidas pela instituição, com diversos procedimentos, além do Centro de Saúde José Carneiro de Campos e da Farmácia Leonice Bispo. A Caravana Alta de Souza, fundada em setembro de 1948, é trabalho voluntário voltado para o atendimento de idosos e pessoas inválidas, portadoras de doenças irrecuperáveis e degenerativas. Fundada por Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira, em 15 de agosto de 1952, a Mansão do Caminho hoje conta com mais de 200 funcionários, além de 400 colaboradores voluntários permanentes, que juntos fazem movimentar toda essa engrenagem. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar o gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. E agora, vamos convidar o maestro Petrônio Joabe, de Vitória da Conquista, que executará o hino nacional, em homenagem ao Dia da Pátria. Olá. Obrigado. Nós agradecemos ao maestro Petrônio Joabe pela execução do hino nacional. E neste momento, convidamos o nosso querido irmão, Paulo de Tarso Araújo Souza, analista de sistemas,
palestrante da Federação Espírita do Estado da Bahia e trabalhador voluntário do Centro Espírita Maria Imaculada, em Salvador, na Bahia. Com votos de muita paz, nós passamos a palavra para o nosso irmão Paulo de Tarso, que falará sobre o tema As Provações Coletivas. Meus irmãos, boa noite, muita paz. É uma alegria muito grande estar aqui com os nossos irmãos de Vitória da Conquista, nessa 67ª Semana Espírita dessa cidade, um movimento espírita muito forte, pujante, consolidado, importante, dentro do nosso movimento brasileiro e mundial, e por isso estamos felizes de participar e colaborar com esse movimento, com esse evento do dia de hoje, e, sobretudo, revendo aqui na internet, mesmo que de uma forma virtual, alguns amigos queridos que em tempos normais nos abraçaríamos, mas agora estamos com o nosso amor fluindo pelas ondas da internet. Isso é muito bom também, novas formas e possibilidades de expressão do ser. Desde já também, aqui, dando boa noite, saudando os nossos amigos da TV Mansão do Caminho, da Rádio Web Fraternidade, da UEVC TV, da TV da Federação Espírita do Estado da Bahia, Lives Comunicação, e a todos os amigos que estão conosco nesse instante, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre seja conosco de agora em diante e que nos próximos minutos nós possamos falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que interessa a todos. Afinal de contas, quando esse evento foi planejado, ele é sempre planejado com muita antecedência, esse tema nos foi passado antes de processos de pandemia e de quaisquer outras coisas, então ele não foi um evento, um tema criado para esse fato, esse momento que nós estamos vivendo, mas de alguma forma, dentro do significado da vida, sem dúvida nenhuma, que as nossas provações coletivas são matéria, assunto de muita relevância e de muita importância. Quando nós pensamos na vida da Terra, certamente, nós temos esta indagação. Qual que é o sentido da existência e por que sofremos tanto? Por que a humanidade, de certa maneira, sofre tanto nesse planeta tão maravilhoso? Por que tendo tantos recursos naturais, tantas possibilidades, nós somos instados a enfrentar a dor cotidianamente? Por que o nosso sono não é tranquilo? Por que quando acordamos de manhã temos as nossas pedras para serem removidas, tiradas do lugar e colocadas em outros lugares? Por que nós precisamos fazer isso todo o tempo? Por que não existe possibilidade de nós termos aqui nesse nosso planetinha azul, tão cheio de beleza, tão cheio de coisas maravilhosas, por que o ser humano ainda sofre bastante? A boa notícia nos é dada pelos espíritos e também por aqueles pesquisadores que, fazendo uma análise do comportamento e do desenvolvimento da humanidade, preveiam, anteveem que nós estamos passando por uma transição, uma viagem, saindo do momento em que a Terra ainda estertora no primarismo, na ancestralidade, no atavismo das nossas paixões, para um outro patamar, aonde os seres humanos poderão ter um pouco mais de paz e tranquilidade, vivendo em sociedade, em comunhão. Claro que com muitas mudanças, afinal de contas, o modelo que nós escolhemos para viver, esse modelo em sociedade, ele há muitos e muitos anos, centenas, milhares de anos talvez, certamente, que nós estamos tentando encontrar uma forma que caiba a todas as nossas expectativas, que acomode todos os interesses. Claro que sem muito sucesso, porque o ser humano, nas suas construções subjetivas, ele é muito difícil de se agradar. É muito difícil se estabelecer um modelo social que sirva para todos, que seja adequado a todos os tipos de desejo, porque são muitos, são diversos os nossos móveis, as nossas paixões, os nossos afetos. E é por esse motivo
que a dificuldade do mundo existe em transformar a Terra em um lugar talvez aprazível, porque sempre haverá aqueles que irão serem irão ser contrários a este movimento, irão desejar outras coisas, irão desejar outras aspirações, aqueles outros que ainda estão nos estágios ainda iniciais, ainda nas sensações, saindo do primarismo dos instintos para as sensações, esses irão querer mais o usufruto mesmo das paixões, da superficialidade da terra, enquanto outros vão querer o aprofundamento, vão querer fazer surgir as potências da alma na sua existência, na sua possibilidade de expressão. Então, fatalmente, ainda estamos nesse grande movimento, sofrendo bastante, porque ainda existem muitas oposições. Não sabemos exatamente o significado da vida por uma questão de talvez não querermos ver ou enxergar nas imensas, nas incomensuráveis medidas ou formas que Deus se expressa, que apresenta para a humanidade, as suas belas expressões de perfeição, nós não temos a capacidade de ver e, por isso, a gente, fechando os olhos, queremos construir realidades subjetivas, abstratas, como se o mundo da fantasia fosse o mundo real. Construir um mundo como se nada disso existisse, talvez seja o nosso maior erro. Imagine que um construtor queira fazer um aparelho. Imagine que ele queira construir uma engenhoca qualquer. E ele, de repente, ignora que existam leis que estejam ligadas ou vinculadas à dinâmica do funcionamento daquela máquina, e ele ignora completamente essas leis. Ele conhece algumas, outras, superficiais, e ele vai, então, se arvorar a construir esse equipamento. E ele vai fazer isso de uma forma que ele vai, certamente, ter que fazer muitos remendos, ele vai ter que fazer muitos puxadinhos, ele vai ter que fazer muitas concessões, abaixar um pouco as suas expectativas em relação ao funcionamento da máquina, porque parte das leis que são fundamentais para o funcionamento daquele equipamento ele desconhece. Da mesma forma, assim, somos nós. Queremos impor na sociedade determinados padrões de funcionamento social, mas nós esquecemos que existem de maneira subjacente, que está por trás ou por baixo de tudo isso, um mecanismo divino, uma essência funcional, uma mecânica, uma dinâmica de leis importantes que não são derrogáveis, não são modificadas em função das nossas vontades, dos nossos desejos, e por esse motivo, por desconhecermos ou ignorarmos que existem essas leis e até fazermos vistas grossas para não estarmos concentrando a atenção sobre esse campo do conhecimento, nós criamos equipamentos superficiais, mal feitos e que precisam de consertos e ajustes e, consequentemente, estão o tempo inteiro dando defeito. A sociedade que a gente vive é uma sociedade de dor por conta da ignorância. A dor é, sobretudo, o resultado do nível de ignorância que nós temos sobre a essência do homem, a essência das coisas, a essência da humanidade. Por desconhecermos como isso funciona, por desconhecermos a lógica e a dinâmica que está por trás de tudo isso, nós tentamos construir os nossos caminhos baseados em inspirações dos sentidos pequenos, baseados no impermanente, e sofremos profundamente com esse tipo de coisa. Então, estamos diante de uma sociedade onde as pessoas se agridem, onde as pessoas ainda não conseguem viver umas com as outras em paz, onde as nossas preferências devem sempre prevalecer ante as dos demais. Nós temos que ter sempre razão, estamos sempre tentando impor essa razão de alguma maneira, e isso é muito perigoso diante da construção de uma sociedade pacificada. Eu me recordo de Mateus, capítulo 5, versículos de 25 e 26, onde aquela história do homem que está caminhando para um juiz e junto com o seu litigante, e a mensagem é, quando você estiver indo para o juiz com o seu litigante, faça as pazes com o seu litigante, enquanto você não chega ao juiz, para que esse juiz, então, não te bote numa cadeia e você só saia de lá depois de pagar o último lepto. Então, essa ideia de que nós temos que aproveitar o momento que nós estamos aqui, aproveitar o momento presente para poder fazermos coisas importantes que edifiquem em nós uma realidade diferente daquela que nós estamos acostumados a viver, talvez aí seja o bom sentido, ou buscar por aí talvez seja encontrar o caminho do sentido da vida.
Então, enquanto a gente insistir que nós temos que vencer os nossos irmãos, nós talvez estejamos numa guerra perdida. Então, para começar a construir esse cenário, nós precisamos, então, entender um pouco o que é o mundo de hoje. Segundo a Organização das Nações Unidas, nós temos 450 mil mortes relacionadas a drogas. Somente no ano de 2015, cerca de 167 mil dessas mortes foram provocadas por overdose. 3 milhões de pessoas no ano de 2016 morreram por conta do uso abusivo do álcool, incluindo aí as pessoas que morrem de doenças provocadas por ele, como cirrose e outras mais. Somente no Brasil, no ano de 2018, nós temos 20 mil pessoas mortas pela alcoolemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde também, 55 milhões de abortos ocorreram entre 2010 e 2014. 55 milhões de vidas que foram ceifadas pelo aborto entre 2010 e 2014. 45% desses abortos foram realizados de uma forma clandestina, absolutamente insegura, levando, inclusive, em alguns casos, à morte, inclusive, da própria mãe. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2018, morreram 32.600 pessoas em acidentes de trânsito no Brasil. Essa quantidade é muito grande, porque ela se repete todos os anos, de forma que não se modifica o tempo inteiro, essas estatísticas terríveis. Outra estatística terrível que nós temos somente no Brasil, a Pátria do Cruzeiro. Nós temos 7.743 mortes violentas por homicídio apenas nos 2 primeiros meses deste ano de 2020. E sem contar a nossa maior pandemia, talvez uma das pandemias mais horrorosas que exista na atualidade, a pandemia do suicídio, que leva uma pessoa a cada 4 segundos, e nós temos 800 mil pessoas levadas pelo suicídio todos os anos, inexoravelmente, um ano depois do outro. O que acontece do ponto de vista da perspectiva? Se olharmos a materialidade e formos pensar apenas na matéria, nós vamos ter aí uma visão que é: o corpo morreu, ficaram as pessoas em luto, ficaram as pessoas sentidas. Um suicida, ele acaba com a vida de 6 pessoas, em média, que são as pessoas que estão em volta dele, que não conseguem, de uma forma normal, retomarem as suas vidas. Então, nós estamos falando aí de 6 vezes mais pessoas, algumas mortas de uma forma, outras mortas de outra maneira. E quais são as consequências desses atos? Quais são as consequências das guerras? Quais são as consequências das lutas étnicas? Nós temos aí, há 20 anos atrás, mais ou menos, 800 mil pessoas mortas a golpes de facão, porque não pertenciam a uma determinada tribo na África. Nós temos isso acontecendo aos nossos olhos. Há cerca de pouco menos de 100 anos atrás, nós enfrentamos guerras mundiais. Nós estamos falando de morticínios de milhões de pessoas em câmeras de gás. E o que significa isso? Significa que aquela pessoa é culpada, puna-se aquela pessoa, bote numa cadeia e acabou-se? E o que acontece com a energia dessas mortes? O que acontece em consequência pelo fato disso tudo estar ocorrendo? Quando, de repente, um fato desse leva uma pessoa ao final da vida, o que significa? Qual é o resultado prático para essa mecânica subjacente que está por trás de todas as coisas? É claro que a gente precisa compreender isso à luz não só da matéria, que analisa o fato pelo fato ocorrido, apenas aquilo que dá na superficialidade, na subjetividade das perdas e dos prejuízos causados pelos tsunamis, pelas quedas dos aviões e pelas vidas horríveis que as pessoas vivem nesse planeta, passando fome, privações, determinados tipos de angústia que levam essas pessoas a terem uma vida de muita dificuldade, arrastando pedras dia após dia na sua existência. E aí, quando a gente começa a olhar na perspectiva do Espírito, aí vem explicações no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, as causas das nossas aflições podem ser de origem desta vida e também de vidas passadas, assim nos explicam os Espíritos. Estamos falando a respeito da possibilidade de um homem construir, na própria vida em que ele experimenta, os caminhos que levam esse indivíduo às suas provações.
Assim também nós podemos entender que as escolhas que os indivíduos fizeram em vidas passadas, acumulando esses débitos de sucessivas formas em um determinado momento, isso precisa aparecer. Esse indivíduo que traz uma consciência de encarnações passadas, claramente ele carrega as suas culpas, claramente ele carrega as suas dores, claramente ele carrega a sua necessidade de progresso, porque enquanto esse indivíduo está no plano espiritual e ele vislumbra a possibilidade do seu crescimento, é fato que algo move dentro dele. Aquela energia, o teotropismo do indivíduo, que é algo nascente, forte na semente do ser, que faz com que ele enxergue o amanhã com a possibilidade de ser uma pessoa melhor. E por esse motivo, ele começa, então, a desejar passar por experiências mais difíceis, que coloquem necessariamente em busca de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento das suas capacidades espirituais. É esse indivíduo que está em busca dessa qualificação, desse aprimoramento, que são todos os espíritos, porque na questão 132 de O Livro dos Espíritos, está lá dito que a finalidade da encarnação, o objetivo, Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E a perfeição significa um indivíduo que não tem mais nada o que se desenvolver, desenvolveu todas as suas habilidades, não tem mais nada o que aprimorar. Enfim, para que nós possamos chegar neste grau de evolução, nós precisamos olhar para dentro de nós e verificar o que nós fizemos no verão passado. Fazemos uma análise da nossa vida, fazemos uma análise da nossa história, para compreender aquilo tudo que foi o resultado das nossas escolhas, os atalhos que nós trilhamos, os caminhos que nós seguimos, os passos e os rastros que nós deixamos em todas as existências e também na vida presente, justificando tudo aquilo que nos acontece de alguma forma. Quando nós vamos olhar as provações humanas individuais, vamos perceber que, na sua grande maioria, quase que na totalidade, nós encontramos escolhas prévias que o levaram àquele lugar, que o submeteram àquele tipo de situação. Se em plano espiritual o indivíduo planeja a sua volta na Terra, fazendo aspirações de ter a capacidade de conquistar determinados patamares evolutivos da sua alma, e para isso pede que se submeta a determinados tipos de experiências. Claro que a espiritualidade amiga, quando pertinente, envolve-se no sentido de dizer, calma amigo, nem tanto, você talvez não suporte, é melhor ser um pouco menos, mas de alguma maneira nós, enquanto aqueles que temos o livre-arbítrio, desenhamos as nossas experiências para passar na Terra, aquelas experiências provacionais, aquelas coisas que vão ser para nós os experimentos para medir o grau de evolução, a capacidade que nós temos de chegar nos patamares mais elevados. Em que lugar nós nos encontramos? Vamos saber. Então, se eu tenho determinadas predisposições no meu espírito, peço muito, imploro muitas vezes, para ser colocado em um meio onde essas minhas tendências sejam fustigadas, para que eu possa, de certa forma, saber o quanto sou capaz de dizer não. Porque o espírito, embora ele esteja submetido ao cadinho da dor, embora ele esteja submetido ao cadinho de uma situação complicada na sua existência, ele sempre tem a autonomia de dizer, não, eu não aceito. Quando ele se submete, uma parte dele, de certa forma, desidiosa, ainda apaixonada pelas tendências e pelas vantagens levadas por aquele caminho, ele sucumbe de ordinário. Por isso, muitas vezes, encarnações sucessivas, o indivíduo comete os mesmos erros, repete as mesmas coisas, muitas vezes, sem se dar conta de que existe um plano para a sua existência. Existe uma espécie de vontade divina de que ele encontre rapidamente as portas da sua iluminação e que ele possa, através dos seus próprios recursos, fazer escolhas melhores, desde que os seus pressupostos sejam pressupostos válidos, não da ignorância que ignora de que nós estamos envoltos nesta grande dinâmica das leis divinas, e que quando nós somos contrários a essas leis, nós simplesmente somos instados a pagar o preço
daquilo que seja as correções, ou sejam as correções necessárias para fazermos, então, a correção do caminho e voltarmos à estrada que nos conduz à nossa luz. Então, nas causas atuais, nós temos todo tipo de erros que nós cometemos, as paixões que nós nos entregamos. Quantas não são as pessoas que nós conhecemos e às vezes até nós mesmos, que optamos por ficar junto desta ou daquela pessoa, sabendo que a pessoa tem um aspecto que não nos agrada, que talvez seja uma pessoa ainda violenta. Quantas pessoas se colocam diante desses tipos de situação? Não é, de certa forma, ali uma instrução uma colocação, uma observação de vítima, mas nós estamos falando ali de pessoas que estão envolvidas numa grande teia emocional, onde psiquicamente um depende do outro, o masoquista depende do sádico, o sádico depende do masoquista, e eles vivem uma relação de amores e ódios entre tapas e beijos. E dessa forma, nós vamos encontrar pessoas sofrendo por escolhas que fizeram no passado, por valores que trouxeram para suas vidas. Isso normalmente acontece. Filhos que são desencaminhados pela desídia dos pais, aquelas pessoas que simplesmente abandonaram suas famílias e deixaram as suas responsabilidades com aqueles entes que foram traídos ou trazidos para serem conduzidos por uma amorosidade, por uma orientação, por uma experiência de relação, aonde as pontes que foram destruídas, cujos tijolos foram usados para fazer muros, foram agora de novo abandonadas, obras sem terminar, e simplesmente nós esperamos que a vida termine e que a gente usufrua o máximo possível disso, achando que é só isso. Absolutamente é só isso. Allan Kardec, quando faz essa indagação, e quando nós fazemos essa indagação, por que nós não conseguimos ainda? Certamente que nós vamos ver que nós não conseguimos ainda, porque nós ainda não incorporamos os mecanismos da causa e efeito, os mecanismos da lei de harmonia, nós ainda não incorporamos a lei de liberdade, nós ainda não incorporamos as leis divinas nas nossas existências como parâmetros para a tomada das nossas decisões. As causas anteriores, elas são acumuladas justamente porque em vidas passadas, nós ainda, em estágios mais atrasados do que hoje, cometemos muitos equívocos. Fomos aqueles que machucamos pessoas, matamos talvez, roubamos, fomos aquelas pessoas que causamos prejuízos coletivos ou participamos de grupos que, de certa forma, levaram o sofrimento de muitas pessoas. Essa carga energética de raivas, de ressentimentos, esses modelos mentais que foram criados por conta dessas egrégoras formadas pelo mal praticado por mim, por todos nós, isso se arrasta, isso não se dissipa. É preciso que haja um esforço, um trabalho daquele que criou o desequilíbrio para que ele volte, então, no seu trabalho de refazimento e através do seu processo de arrependimento, de expiação e de reparação, conforme assim nos lembra Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura, como os passos necessários, as ações necessárias para tirarmos, então, limparmos totalmente esses canais que foram obliterados, essas mudanças que foram feitas de forma desequilibrada na energia das nossas relações, é assim que nós vamos de passo em passo. Então, quando nós olhamos a passagem do Evangelho, o último centavo, são as últimas coisas que fizemos, as mínimas talvez, que nós causamos o prejuízo a outrem e agora estamos prontos, já cientes e conscientes, que nós somos mecânica, que nós estamos envolvidos no grande mecânica divina e, portanto, nós temos a necessidade de nos envolver na reparação dos males praticados pela nossa incúria, pela nossa ignorância. E é nesse momento em que a humanidade está preparando-se para fazer a sua transição, que os espíritos nos dizem que nós saímos de um mundo de provas e expiações para um momento de transição. A pergunta que não quer calar: não haverá transição imediata, não haverá absolutamente nada, então se pergunta como transitaremos? É simples, a resposta é a única possibilidade de mudança. No processo das provas e expiações para a regeneração, são os homens, são as criaturas que se relacionam e que criam essas egrégoras negativas, esses sentimentos negativos que formam essas zonas, quase que essas zonas umbralinas, como vai dizer André Luiz, o umbral começa na superfície da Terra.
Então nós estamos com todo esse manancial de psiquismo atormentado individualmente e coletivamente. Isso, claro, resulta, assim como tudo na natureza, em um retorno na forma da dor. Como vai dizer Leon Denis, a dor é o reparador, a dor não é o castigo, a dor é a forma, o lembrete de Deus, de que nós não estamos seguindo o caminho certo, que nós devemos voltar para seguir a nossa estrada, e por esse motivo nós precisamos estar atentos o tempo inteiro, e esses sinais, esses marcadores, às vezes somáticos, às vezes psicológicos, que despertam em nós a vontade de sair daquele lugar. O momento em que nós beijamos a lona e que somos instados pela dignidade do espírito a sair do chão para nos levantar, é esse o momento. Por isso a dor, ela existe como um mecanismo de reparação e não como um mecanismo de punição, porque aí a gente vai lembrar da história das religiões tradicionais que falavam de uma espécie de castigo. O castigo da punição porque você não fez a coisa certa. Parece ser a mesma coisa, mas de uma maneira sutil é muito diferente. Quando nós dizemos que um outro me castiga, aquele outro às vezes pode me aplicar uma punição que eu não tenho consciência exatamente do grau, da extensão, da vontade, ou simplesmente me aplica uma punição e eu passo a ser um perdedor e vou ser depositado em um depósito ardente e eterno e ficar lá o tempo inteiro, sem mais nenhuma chance de me levantar. É diferente absolutamente de um momento em que eu vejo a possibilidade até de ver as coisas que me acontecem, mas eu assumo a responsabilidade de dizer que tudo aquilo que veio, tudo aquilo que voltou foi o que eu mandei. Eu não recebi nem um centavo a mais daquilo que eu entreguei. Eu não criei nenhum tipo de dificuldade que não tenha vindo para mim, para o meu refazimento. A fonte geradora do problema sou eu. Então eu, como sendo a fonte, eu também serei a causa da eliminação do problema, porque não mais serei o emissor das energias deletérias do desequilíbrio da harmonia. Eu serei agora o mecanismo da pacificação, da recuperação, através dos mecanismos do arrependimento, da expiação e da reparação. No momento em que nós falamos sobre expiação, inclusive expiação e provações são palavras muito próximas, porque provas são aqueles experimentos que nós fazemos para pensar no futuro, e as expiações são aquilo que refletem o nosso passado, de alguma forma. Algumas expiações também são provas, mas nem toda prova é expiação. Então, tudo isso a gente tem que entender um pouco, apenas para dizer que quando nós estamos falando da expiação, a palavra expiação não quer dizer dor em si. Expiação significa, na sua etimologia, expius, botar para fora a pureza. É isso que significa expiação. Portanto, a dor é uma ferramenta para tirar de dentro de nós o melhor de nós. A dor é aquela ferramenta que os mecanismos divinos, que eles se utilizam para fazer com que nós nos melhoremos. Deus não aplica castigo a ninguém. Apenas sabe de tudo. Ele conhece que alguém que, de certa forma, transgride os mecanismos da harmonia, eles serão, de alguma forma, eles irão colher os frutos das suas próprias sementeiras. Então, de certa maneira, há uma ciência dessa lei de causa e efeito, que, de alguma forma, age sobre mim. Então, quando a gente vai entender isso dentro do ponto de vista de uma lógica, talvez a gente não devesse se espantar tanto em imaginar porque de vez em quando certas coisas acontecem. Porque, conforme disse, existem expiações que normalmente, ou provações que normalmente a gente pensa como agora. A humanidade está passando por uma excelente forma de provar-se, provar sua capacidade de estar confinado, provar sua capacidade de desenvolver uma amorosidade, provar sua capacidade de reintegrar-se aos seus, provar sua capacidade de verdadeiramente fazer um recolhimento interior, fazer uma busca por verdades ou por sentidos, significados, repensar os seus modelos dentro do paradigma materialista. Nós temos agora muitas oportunidades. Além de, claro, temos um vírus que temos que tomar cuidado, porque ele também tem o seu perigo, o seu grau de letalidade. Mas temos outras coisas também que são igualmente ou mais até letais do que o vírus e que estão presentes nas nossas provas diárias, nas nossas provações da Terra e que precisam de nós muito de atenção. Então, na questão 851, lá de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz uma pesquisa sobre a fatalidade, ele vai dizer:
Existe fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? O fatal é o que você não consegue escapar. A fatalidade existe unicamente pelas escolhas que o espírito faz, respondem os espíritos, ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, de certa maneira, nós estamos imersos naquilo que pedimos para estar. A casa que nós nascemos é exatamente a melhor casa que nós poderíamos estar vivendo. A família que nós temos é exatamente a melhor família que nós temos, com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas para o nosso estágio evolutivo, para nosso aprendizado, essa família é a melhor família que nós poderíamos ter. Da mesma maneira, quando estamos falando a respeito da morte, não é? Na questão 853, não há fatalidade em alguém escapar de um perigo para cair em outro, ou seja, escapar da morte, e então a resposta vem objetiva, fatal, só o momento da morte o é. Quando soar a hora da partida, nada poderá impedir que partas. Então, existe todo um plano da nossa encarnação. Nós pedimos para nascer naquele lugar, naquelas circunstâncias, para sermos testados dessa daquela maneira, e temos o esquecimento. Claro, o esquecimento é uma dádiva divina, que nos permite surfar, estar, morarmos, vivermos nesses ambientes, sem olharmos uns nos outros, vendo os culpados de outrora, apenas agora podendo ser reconstruído pelos laços fortes e vigorosos do amor. É essa possibilidade agora que nós temos de recuperar a nossa existência a partir de uma nova perspectiva existencial. Então, o momento que deveis aparecer e desaparecer do mundo são as únicas fatalidades, nascer e morrer do ponto de vista de um tempo, porque a encarnação é um processo de um desejo, e a morte, de certa maneira, dentro de um tempo mais ou menos estabelecido, é um plano adrede combinado, e nós não podemos simplesmente escapar disso, nós não podemos pensar que isso foi simplesmente um castigo divino que chegou, que caiu sobre nossas cabeças. Não, tudo está dentro de um plano para trazer à humanidade, que é esse creme de la creme, essa cereja do bolo, esse ápice da criação, porque temos a inteligência, temos o livre-arbítrio, temos a consciência da consciência, somos capazes de fazer tais quais outros seres do universo que já estão em estágios mais evoluídos do que nós, fazermos a nossa trajetória escolhendo os nossos caminhos e os nossos passos. O que nós precisamos fazer agora é ver os valores, é ver aquilo que nós escolhemos, ficar no paradigma da matéria, morrendo e se acabando das drogas para fugir do sofrimento, quando o sofrimento é a única forma necessária que nós temos para encontrar dentro de nós a essência do eu verdadeiro. É simplesmente através do estudo da dor que nós vamos chegar na origem do problema. Quando alguém me diz alguma coisa que me machuca, que me dói, que me melindra, eu preciso olhar para dentro de mim e entender por que eu me machuquei. Eu não tenho que ficar chateado com aquela pessoa porque aquela pessoa falou aquilo. Tudo bem, eu posso até ficar, mas eu preciso de alguma forma internalizar aquilo. Eu preciso de uma forma saber o que aquilo foi tão importante para mim. Porque às vezes aquilo é a revelação de uma ferida aberta, aquilo é a revelação de uma causa que já está há muitos anos e talvez muitas vidas ali, e eu ignorando aquilo, fazendo de conta que não existe. E quando agora eu tenho a oportunidade mágica de entrar diante disso e poder olhar essa questão frente a frente, olhar com muita verdade, dizer, agora eu sei porque eu passei, agora eu entendo a situação que me foi colocada. Então, na Revista Espírita, de novembro de 1862, Allan Kardec, em uma das suas notas, diz, Deus quer a reparação, a expiação e a reparação, e é pelas sucessivas encarnações que ele dá aos espíritos imperfeitos a possibilidade de se melhorarem. Por que é diferente o espiritismo? Justamente porque você não fica no lugar sozinho lá, triste. Tudo bem, você fica um pouco, mas você depois sai daí, porque você sai quando quiser. Você sai não quando alguém lhe impuser isso, mas quando suas forças forem capazes de se fazer o seu surgimento. Quando você tiver capacidade de se reconstruir pela sua própria vitalidade, pela sua própria energia, aí sim você sai de qualquer lugar, não só das zonas umbralinas, mas de qualquer situação adversa. Basta que você olhe para o lugar certo. Nós temos o hábito, muitas vezes, de olhar para o chão. Ficarmos olhando para o chão, meu dia, meu céu, azar, que coisa horrorosa que me aconteceu. Mas existe uma outra perspectiva, olhar para cima, ver a grandeza do universo e achar um lugar para essa minha experiência evolutiva. E dizer, por que eu estou fazendo isso?
Para que isso aconteceu na minha existência nesse instante? É isso que nós precisamos refletir, meus irmãos. É isso que nós precisamos pensar. Porque ficar maldizendo a providência, ficar maldizendo a essência de Deus e dizendo, Deus, você esqueceu do seu filho, você não me ama, você só ama o vizinho que deu a ele oportunidades materiais interessantes e a mim você só me deu o sofrimento. Talvez, se Deus pudesse falar, ele diria, meu filho, a ti dei o esclarecimento e a ele eu dei o caminho da perdição. Talvez inverta tudo, simplesmente se nós tivéssemos os olhos de ler os códigos divinos. Se nós pudéssemos entender esse mecanismo que é inexorável, que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, eu plasmo no universo de alguma maneira. Uma energia que vai, de alguma forma, retornar à fonte que sou eu. E isso, claro, quando retornar, a depender do nível da minha emissão, eu sentirei, desejar-se de você, ou não faça o outro o que você não gostaria que o outro te fizesse. De alguma maneira, nós estamos pensando na possibilidade